O nosso grupo vai falar sobre a proporção áurea na natureza. Eu sou Isabela e a gente vai abordar os seguintes tópicos para isso: o que é a proporção áurea, a sequência de Fibonacci, o retângulo e a espiral áurea, a proporção áurea nos animais, nas plantas e nos elementos não vivos. Bom, então, o que é a proporção áurea? Ela foi proposta pelo matemático grego Euclides, que descreveu em sua sexta proposição uma maneira de buscar o modo mais harmonioso de dividir um segmento de reta em média extrema razão. Então, o que é isso? É dividir um segmento de reta em duas partes diferentes, de modo que a divisão do menor segmento, ali representado por B, pelo maior segmento, que está ali representado por A, seja igual ao maior segmento, representado por A, dividido pelo todo, que está ali representado pela linha vermelha, A mais B. E o resultado dessa divisão é uma dízima com valor de aproximadamente 1,618, que é conhecido como número de ouro, representado pela letra grega Φ, em homenagem a Fidias, que utilizou a proporção áurea para construir o paternão grego. Já o matemático italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, propôs o problema dos coelhos e sua reprodução. Com isso, obteve-se a sequência de Fibonacci, que não se limita apenas à reprodução de coelhos, mas é encontrada em uma variedade de padrões e fenômenos, como o arranjo das pétalas de flores, sementes de girassol e folhas de árvore. A sequência de Fibonacci é infinita, e ela é formada inicialmente por 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente, em que todo termo, após o segundo, é formado pela soma dos dois que o precedem. Por exemplo, o número 5 da sequência, ele é formado pela soma do 3 e do 2, que são os números que o precedem, os dois números que o precedem. Assim como o 13, que é formado pela soma de 8 e 5, que são os dois números que o precedem. Em 1753, o escocês Robert Simpson estabeleceu uma relação entre a sequência de Fibonacci e a proporção áurea, em que a razão entre dois termos sucessivos da sequência tende a φ como limite, à medida que se avança mais e mais ao longo da sequência. Então, dividindo quaisquer números da sequência, um pelo outro, ele vai tender a um número próximo a φ. E aqui ao lado é um exemplo da espiral de Fibonacci, onde parte da sequência está inclusa dentro do triângulo áureo. Bom, então agora vamos partir para a construção do retângulo áureo e da espiral. De acordo com Azevedo 2013, pode-se construir um retângulo áureo da seguinte forma: tendo um segmento AB, construir um quadrado ABCD, como mostrado na imagem. Segmento AB destacado em vermelho e os pontos C e D, que irão formar o quadrado, também destacados em vermelho. Depois disso, determinar o ponto médio do segmento AB, destacado em azul, pelo ponto E. Após isso, será traçada uma linha de E até C, como mostrado na imagem, e após isso, com o compasso, ponta seca em E, abertura até C e traça um arco. Depois disso, é feito um segmento do ponto B até ele se cruzar com o final do arco, marcado ali pelo ponto F, e após isso é fechado o retângulo com o ponto G. E assim tem-se um retângulo áureo. Já para construir a espiral áurea, utiliza-se os retângulos áureos. Basta utilizar dois vértices opostos em cada retângulo e traçar uma curva plana que gira em torno de um ponto central. Então, aqui na imagem, a gente pode ver o ponto A e B. A ponta seca do compasso vai ser colocada no ponto B, com abertura até A, destacada em amarelo, e após isso será traçado o arco até o ponto C, destacado em vermelho. E esse processo pode ser repetido em todo o retângulo áureo, formando assim a espiral áurea. Agora iremos ver a aplicação da proporção áurea na natureza, e a Camille vai começar explicando sobre os animais. A proporção áurea pode ser notada em diversos aspectos da natureza, inclusive no reino animal. O primeiro e um dos principais exemplos é o problema proposto por Fibonacci envolvendo a reprodução dos coelhos, pois foi a partir daí que a sequência de Fibonacci explicada na introdução do vídeo surgiu. O matemático, em seu livro Liberabat, apresentou o seguinte problema envolvendo os coelhos. Considere que um casal de coelhos jovens se torna fértil a partir do segundo mês de idade e que esse casal irá se reproduzir mensalmente, dando sempre à luz a um coelho macho e uma fêmea, e que nenhum desses animais irá morrer durante o processo. Quantos casais de coelhos teremos ao final de um ano? Ao resolver esse problema, chegamos ao seguinte cenário. No primeiro mês, temos um casal jovem, que só irá atingir a maturidade e poderá se reproduzir no segundo mês. Observe que ainda temos apenas um casal nos 2 primeiros meses.
No terceiro mês, esse casal dá luz a um novo casal de coelhos. Temos agora 2 pares de animais. No quarto mês, o casal que nasceu no mês anterior ainda não pode se reproduzir, mas o outro pode, gerando mais um casal. Temos agora 3 pares de coelhos. No quinto mês, o casal nascido anteriormente também não pode se reproduzir ainda, mas os outros 2 podem, gerando mais 2 casais. Temos agora 5 pares de coelhos. A partir da quantidade de pares, podemos observar que o número de coelhos gerados em determinado mês vai ser sempre igual à soma das 2 crias anteriores, assim como é possível ver no exemplo, onde 3 mais 5 é 8 e assim sucessivamente. Dessa forma, se obteve a sucessão de Fibonacci. Também podemos encontrar a sequência de Fibonacci ao analisarmos a árvore genealógica dos zangões, que são os machos das abelhas. Um ovo de abelha que é fecundado pelo macho gera outra abelha, e os ovos que não são fecundados geram zangões. Desse modo, a gente pode considerar que uma abelha tem pai e mãe, enquanto o zangão possui apenas a mãe, porque ela deposita o ovo sem a fecundação do macho. Seguindo essa lógica, a gente pode dizer que um zangão possui uma mãe. A abelha, que é a mãe do zangão, fêmea, tem mãe e pai, que seriam os avós do zangão. A avó, que é fêmea, também tem um pai e uma mãe, e o avô macho possui apenas uma mãe, totalizando 3 bisavós do zangão, e assim sucessivamente. Outro exemplo de proporção áurea na natureza é a rota de voo do falcão peregrino. Uma das propriedades da espiral áurea é ser equiangular, pois se a gente traçar uma linha reta partindo do polo, a linha vai cortar a curva em ângulos congruentes, ou seja, eles vão ter sempre a mesma medida. E é dessa forma que o falcão persegue sua presa, seguindo uma rota em espiral, como mostra a imagem. De acordo com os estudos de um biólogo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, o animal faz o seu voo de forma espiralada porque se eles seguissem um trajeto retilíneo, eles iam precisar mover a cabeça para os lados, porque os olhos desse animal se localizam na lateral da sua cabeça. As espirais também podem ser vistas em outros animais, como é o caso do carneiro. No caso do carneiro, se o chifre desse animal continuasse crescendo, a gente teria a formação de uma espiral áurea. O último exemplo é o camaleão. Os camaleões apresentam espirais no seu rabo quando ele está contraído. Além dos animais, a proporção áurea também pode ser observada nas plantas, nas flores e nas frutas. E quem vai apresentar essa parte é a Júlia. Oi, eu sou a Júlia e agora eu vou apresentar a aplicação da proporção áurea na botânica. Podemos observar a relação da proporção áurea e a sequência numérica de Fibonacci nos elementos da natureza. Como primeiro exemplo, a filotaxia, que se refere à forma que as folhas crescem nos galhos ao longo dos ramos. É visível que as folhas crescem com uma distância regular entre si. Isso é explicado pelo fato de crescerem de forma espiral, mas o motivo de se disporem assim, segundo o contador, é que esta forma propicia um melhor aproveitamento de sua exposição ao sol, à chuva e ao ar. Outra explicação, de Rosane Maria Queiroz, é que podemos observar que o padrão com 5 folhas é repetido após 2 voltas completas da espiral. Cada volta completa corresponde a 360 graus. Se temos 2 voltas completas, multiplicamos 360 por 2, o que resulta 720 graus. Se em cada período temos 5 folhas, basta dividirmos 720 graus por 5, obtendo assim 120 graus. Esse resultado obtido significa que a separação angular das bases e de 2 folhas sucessivas é de 120 graus. Podemos indicar por P o número de voltas da espiral até nascer em uma nova folha que sobrepõe a primeira, e por N o número de bases de folhas contidas em cada período. Então, P sobre N é uma fração característica da planta. O termo técnico utilizado para representar essa fração é divergência das folhas. Também podemos visualizar que o que representa a espiral é o ângulo entre as linhas que ligam o centro do caule às próximas folhas, de aproximadamente 137,5 graus, conhecido como ângulo áureo. Tem outros exemplos das espirais da proporção áurea, como o girassol. Assim como outras flores, suas pétalas se dispõem conforme a sequência numérica de Fibonacci. Dependendo do tamanho da flor, se tem 21 espirais num sentido e 34 no outro, 34 num sentido e 55 no outro, e assim por diante. Dividindo o número maior de espirais que vão para um lado pela menor quantidade de espirais que vão para o outro, obtemos o número de ouro, 1,618. Podemos mencionar também suas sementes, que seguem a mesma regra. Outros elementos botânicos com a mesma explicação é a pinha e o abacaxi, que seguem o mesmo padrão proporcional do girassol.
Muitos abacaxis possuem 13 diagonais em um sentido e 8 diagonais no outro sentido. Se calcularmos a razão entre esses números, encontraremos o φ, no caso, o número de ouro. É possível encontrarmos também em diferentes flores a aplicação da proporção áurea, como o pentagrama. No jasmim, por exemplo, é encontrado o número áureo pelo teorema de média e extrema razão de segmentos, ou seja, proporção acontece quando um triângulo do pentágono é dividido por uma linha do tamanho de sua base. Essa foi a minha parte do trabalho e agora eu vou passar para a Letícia. Oi, gente! Então, para fazer a exemplificação através dos elementos não vivos, eu vou começar falando da concha de um náutilo, porque quando a gente olha para a espiral de Fibonacci por si só, possivelmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma concha como essa. As conchas são muito comuns em moluscos, que possuem corpo mole, então é necessária rigidez para proteção. Por isso, o animal em fase de crescimento encontra essa espiral como uma solução, evitando deformidades na sua estrutura. Isso é muito importante, porque essa estrutura fica maior, mas ao mesmo tempo ela não perde o formato original. Esse segundo exemplo também é uma concha do mar, só que com um formato diferente. Ela ainda possui espiral, mas acaba se tornando mais cônica. E se a gente fizer um corte vertical, é possível encontrar proporção áurea, mas dessa vez de forma linear. Ali na imagem, a concha está dividida em 4 partes: A, B, C e D. Se a gente somar A com A, o tamanho vai ser igual a B. Se a gente somar B com A, o tamanho vai dar igual a C. Se a gente somar o tamanho de C com B, o tamanho vai ser igual a D. O terceiro exemplo é um ciclone. Nesse caso, a espiral de Fibonacci aparece graças ao processo de convecção e, consequentemente, à movimentação do ar. Nesse quarto exemplo, podemos observar mais uma vez a espiral áurea, mas agora em uma onda do mar. A onda se forma graças ao vento empurrando a água e pode ser classificada como mecânica, porque utiliza essa água como meio de propagação. Então, o seu formato seria a consequência natural desse movimento. Nesse último exemplo, a gente pode observar a espiral de Fibonacci em uma galáxia. E é intrigante que, mesmo sendo diferente de uma concha, o primeiro exemplo, as duas possuem formatos parecidos, mostrando que na natureza existem padrões geométricos e outros padrões matemáticos comuns entre si. Sobre isso, Charles Darwin falava sobre a seleção natural e como os organismos vivos mais bem adaptados permaneciam aqui. Peter Stevens também falava sobre essa adaptação, mas em contexto mais amplo, onde elementos tanto vivos quanto não vivos possuem características que permitem sua existência. Ou seja, todos os exemplos dados até agora mostram que a proporção áurea, além de dar harmonia, também faz parte dessa adaptação dos elementos naturais da forma mais apropriada possível. Por isso, é uma característica muito encontrada na natureza. Bom, esse é o nosso trabalho sobre proporção áurea na natureza e espero que tenham gostado.